O laço for, pessoal, ele é muito parecido com o while. Mas eu costumo trabalhar com o for, que é o que eu vou mostrar agora, quando eu vou trabalhar com um conjunto de elementos bem definidos, seja um conjunto de números inteiros, seja palavras, as famosas strings, ou até listas, que é o próximo tópico. Como assim? Para ilustrar isso, eu vou mostrar aqui, por exemplo, eu vou fazer um while que vai mostrar todos os números entre 0 e 100. Eu vou botar menor ou igual porque eu quero inclusive o 100. Então ele vai mostrar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 95, 96, 97, 98, 99 e 100, inclusive o 100. Então, se eu rodar isso daqui, lembrando que eu tenho que fazer o i receber ele mesmo mais 1, né? É um padrão em programação a gente usar letras como i e j para nos referir à variável que controla o laço. Então ele vai mostrar ali os números de 0 a 100, não tem nenhuma surpresa, mas não é muito conveniente a gente usar o while quando a gente sabe quantas vezes o laço vai ser executado. Porque aqui, por exemplo, eu precisei de várias linhas diferentes, uma para iniciar a variável que conta quantas vezes o while vai rodar. Dentro do while, eu tenho que colocar essa variável de controle somando mais 1. Né? Isso é uma coisa que gasta muitas linhas e não fica tão legível, tão visualmente bonito assim. Para esse tipo de situação, eu recomendo o uso do for. Como é que funciona o for? Eu escrevo for, que enquanto o while significa enquanto, o for significa para tal até tal, faça. Né? For é para, né? Para algo. For i in range até 100. Print i. Caramba, Lucas, como assim, né? O que é esse in range, né? E eu vou explicar, mas veja que deu o mesmo resultado do while ali em cima, só que com 2 linhas ao invés de 4. Como é que funciona esse for i in range? O que está acontecendo aqui? Bom, o for, eu estou usando o for, essa estrutura para. O i é a variável que controla esse laço, como a gente viu, no. Então eu estou dizendo, para ir no intervalo que vai até 100, esse range aí, ele basicamente constrói um intervalo de números, e eu estou dizendo que o intervalo vai até 100. Quando eu coloco 100, 200 ou 5, eu estou dizendo que o intervalo vai, por padrão, do 0 até aquele número, menos 1. Então, se eu coloco 5, ele vai até o 4. Se eu quisesse ir até o 100, exatamente igual ali em cima, eu teria que colocar 101, porque aí ele vai até o 100, ele vai até o elemento ali menos o 1. Mas talvez você esteja se perguntando, mas Lucas, e se eu quiser começar? Porque eu sei que se eu quiser começar do 10, eu troco aqui por 10. Como é que eu faço para começar ali e ir do 10 até o 100, por exemplo? Então, eu coloco o primeiro parâmetro, o range é uma função que define um intervalo de números, e eu coloco o valor inicial desse intervalo e o valor final menos 1. Então, ali ele vai mostrar agora, ele vai mostrar os números aqui de 10 até 100, inclusive o 100. Então, dessa forma eu consigo mostrar. Mas e se eu quiser, por exemplo, ao invés de andar de 1 em 1, porque ali ele está de 1 em 1, 38, 39, 40, 41, e se eu quiser andar de 2 em 2, por exemplo? Se eu quiser andar de 2 em 2 no while ali, eu posso simplesmente escrever a soma i recebe ele mesmo mais 2. Aí vamos supor que eu quero do intervalo que vai do 0 até o 20, para não ficar muito grande. Nisso ele vai mostrar a sequência andando de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e por aí vai. E se eu quiser fazer exatamente esse while, mas agora ali no for, eu quero mostrar os pares que vão de 0 até 20, 20 inclusive. Para isso eu coloco 0, que é o valor inicial dessa sequência, desse intervalo, até 21, pois eu quero que chegue até o 20. E eu boto um terceiro e último parâmetro, que é de quanto em quanto vai ser esse step, esse salto. Ele vai andar de 2 em 2. Então, ao fazer isso, ele vai andar de 2 em 2, do 0 até o 20, que é o que a gente queria. Agora, um ponto que eu acho importante a gente falar é que no while você tem a opção do break e do continue, e aqui no for você também tem essa opção.
né? Por exemplo, vamos testar aqui. Vamos supor que eu quero que o i vá agora de 0 até 1000, mas se o i superar o valor de 10, aí dou um break, ele não mostra mais. Isso aí vai funcionar, né? Eu vou imprimir aqui o i, ele não vai caminhar até o 1000, ele vai caminhar até o 11, pois quando o i supera 10, ou seja, 11, aí ele interrompe. Então, o i vai começar valendo 0, vai assumir os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando o i for maior do que 10, que vai ser justamente a situação em que ele vai valer 11, ele vai entrar no if, vai atingir o break, e esse break vai valer para o for, tanto quanto valia para o while também.